Fala galera, mais um episódio do nosso BML Cast, hoje com um convidado super especial, meu amigo, parceiro de negócio também, um fenômeno no mercado imobiliário, principalmente quando falamos aí de econômico. É uma honra, é um prazer imenso ter você aqui, meu irmão, Raga. E aí, meu brother? Tudo certo? Tudo certo, meu querido. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Satisfação total. A gente já tá enrolando um pouco, né, para chegar nessa data, mas tenho certeza que a gente vai entregar o melhor nessa troca aqui. Boa. Meu irmão, pra gente começar então, a galera que ainda não conhece a história do Raga, eu queria que você contasse desde o início lá, como que você descobriu o mercado imobiliário, como que você conheceu até virar lá o diretor da Cury, depois abrir sua própria empresa e aí trazer alguns insights pro time aí que tá assistindo a gente hoje. Alguns, para quem acredita no acaso, foi por acaso. Eu acredito que tinha um propósito em tudo isso, né? Eu estava no último ano ali de direito, no último semestre, eu já estava 4 anos no escritório de advocacia e só que meio que saturado. Não era uma coisa que eu gostava muito, já tinha passado por todas as áreas. Cheguei num dia do escritório que a chefe não estava num dia legal. E me pegou de Cristo ali para Cristo ali. E eu era uma pessoa muito mais estourada, eu era um cara muito impulsivo. E eu tava há 4 anos naquele escritório. E eu mandei passear. Cheguei no salão de vendas e falei, gente, é o meu almoço de despedida. A gente era associado, né? Aham. Meu almoço de despedida, não, ninguém acreditou, sempre fui muito brincalhão, mas fomos pro almoço. E aí, cara, qual é a chance de uma pessoa que estava entrando naquele dia sentar ao seu lado num almoço de despedida, né? Sempre os amigos. Sim. Mas sentou uma moça do meu lado e ali a gente almoçando, alguns já nem acreditavam que eu ia sair, os outros já lamentando. Essa pessoa falou, meu, por que você não vai vender apartamento? Do nada. Do nada. Ela falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, não sei, tô sem a OAB ainda, né? Nem me formei e essa época agora você fica naquele limbo, né? Sim. Eu falei, não sei. Ela falou, por que você não vai vender apartamento? Eu falei, meu, eu nunca vendi uma camiseta. Aí ela tirou um cartão de um gerente na época, da Bitcasa, que era do Grupo Lopes, falou, meu, procura esse cara aqui. Eu pus no bolso do paletó e fui pra casa. No dia seguinte eu acordei e falei, meu, eu tô desempregado. O que que eu fui E agora? O que que eu fiz? Devia ter engolido o sapo. Passou aquele dia, no outro dia, pô, marmãe, você fica com vergonha de ficar em casa, né? Preciso me movimentar. Sim. Pô, acionei um pessoal da faculdade, escritório, falei, pô, mas será que é isso? Não é? Peguei o cartão e fui. E aí fiz uma entrevista, cheguei pra entrevista, fui lá em Cotia fazer uma entrevista. E o cara me deixou esperando um montão, sentou na mesa. Não, peixe pá, contou um monte de mentira. Eu falei, esse cara é mentiroso, velho. Aí voltando pra casa, eu falei, pô, ele é mentiroso, mas se 1/3 for verdade, Dá pra ganhar dinheiro. eu ganho mais do que eu ganhava e já não tô na casa da minha avó, né? Porque aí eu vou trabalhar. E aí encarei, cara, encarei. No meu primeiro dia na empresa, esse gerente chegou pra mim e falou assim, cara, você precisa estar aqui amanhã, 6:30 da manhã. Que eu preciso encher um ônibus que nós vamos num meeting em Sorocaba. Ô, Eu louco. falei, mano, no primeiro dia você vai me pôr pra encher um ônibus? Aí eu fui pra Sorocaba, nunca tinha visto um meeting na vida, que são apresentações de produto. Me Sim. apaixonei, falei, meu, é esse produto. Meus pais moram em Cotia. É isso que eu quero. Fui pra Cotia, cara. E aí eu ia de Cotia pra Sorocaba todo dia. Caramba. E o meu mercado começou em Sorocaba e depois eu entendi um propósito, que era um mercado pouco concorrido. Ninguém queria ir lá desbravar. E eu comecei lá, fui corretor 4 meses só. E depois me deram um cargo de gestão. E aí tudo Ô, começou. louco, cara. 4 meses? 4 meses. No lançamento eu fiz 22 vendas. Caraca. Eu acho que é aquela bagagem que a gente traz da faculdade, do escritório. Sim. Então, de saber negociar, uma questão de entendimento bacana, de você ter essa... de sentar na mesa e conversar com o cliente. E eu sempre fui muito intenso, né, Lucas? Então, assim, eu abracei aquilo. Uhum. Né? E assim, eu nem tinha lançado. Quando eu fui pra Cotia, eu deixei uma namorada aqui em São Paulo. E eu falei, cara, não dá pra namorar à distância, eu não vou ter como vir. Meio que terminei, aquela menina chorava pra caramba. E eu não entendi nada. E antes de lançar o produto, ela me ligou. Falou, eu tô grávida. E aí, cara, eu não tinha o outro objetivo a não ser resolver aquilo. Exato. Então, eu acho que quando a gente tá numa situação difícil,
A gente não tem plano B, cara. E aquilo foi meu plano A, e ali começou. Eu fui corretor, gerente. Depois eu vim ser diretor dessa empresa. E aí a história que nós vamos desenvolver aqui. Mas é assim que começou. Caramba, cara, que interessante, Raga. E o que que você entende que foram as principais skills, assim, as principais habilidades para você realmente se tornar um bom gestor? Porque a gente vê que, pô, muita gente entra na corretagem, né, como corretor, e às vezes a ambição do cara é vender um apartamento por mês, dois apartamentos por mês, ganha lá 10, 15 mil e tá bom, né? Só que o mercado imobiliário é muito maior que isso, né, cara? Então, o que que você entende que são as principais habilidades que um corretor ele precisa desenvolver, precisa buscar para poder eventualmente evoluir na carreira, né? Virar um gerente, virar um diretor, assim como você foi. Então, eu queria que você trouxesse um pouco disso, porque às vezes a gente tem um público muito corretor iniciante e eles entram no mercado imobiliário porque o amigo conseguiu ganhar dinheiro e aí falou, pô, meu, vem pra cá porque aqui você vai ganhar dinheiro. Aí o cara entra pra ganhar 10, 15 e acha que é isso, né? Só que pode ir muito mais que isso, né, cara? Lucas, eu acho que assim, o primeiro é o eu quero. Cara, eu posso te dar curso todo dia, eu posso te dar treinamento todo dia. Se você não tá afim, cara, se não é o que você quer, eu falo isso direto na imobiliária. Você quer. Uhum, Agora não é falar que quer, é mostrar que quer. exato. Hoje a gente parece que vive numa sociedade meio doente. As pessoas não têm. 90% das pessoas não têm a ambição de. Ou não acreditam em si, no que podem construir, o que pode, onde pode chegar. Então, é um dia por vez. E isso para mim nunca funcionou. Eu sempre tive um plano, Uhum, né? Eu boa, sempre quis o próximo passo. boa. Hoje as pessoas não querem porque elas não querem sair da zona de conforto. Então, o corretor hoje, ele não quer construir, muitas vezes, ele não quer construir uma carreira de gestão. Porque muitas vezes ele se espelha no gestor dele, que não é bom. Então, ele que Uhum, se virou e pau. Então, a referência que ele tem de gestor não é legal. Ou ele toma por base até a própria equipe dele, ele vê o gestor dele em situações difíceis, porque a maioria hoje de uma equipe é formada por pessoas que, pô, você tem que ficar empurrando. Então, o corretor vê o desgaste daquele gerente e fala, pô, para ganhar o que esse gerente ganha aí, deixa eu fazer o meu papel aqui, uhum. né? E aí acaba que as pessoas, elas deixam elas acabam mudando o plano dela, colocando a visão no Do outro. outro. Então, quando você tem um plano muito bem definido, e você, assim, eu falo muito da diferença do insatisfeito e do inconformado, né? Você acaba vendo e fica insatisfeito. O insatisfeito, ele tá aqui acomodado. Uhum. O inconformado, cara, enquanto você não chega, Você não para, você né, não cara? para. Sim. Todo dia. Você tá inconformado com aquilo, você quer mudar aquilo, você quer fazer aquilo. Então, se o meu gerente não é bom, eu vou ser o gerente que ele não é. Se a minha equipe em Nossa. volta é uma equipe mediana, cara, eu vou montar uma equipe boa. E aí, de gerente, qual é o próximo passo? Porque eu sempre criei esses meus passos. Aham. Eu nunca esperei ninguém me convidar. Você já tinha essa visão, né? Lá no Quando, começo você já tinha quando eu construído era essa visão. corretor, 4 meses que eu vi, o diretor chegou lá e falou assim, cara, a gente precisa desenvolver uma equipe aqui em Sorocaba. Eu falei assim, ó, eu não sei se eu tô pronto, porque eu nunca tive experiência de gestão, mas eu quero. Aí ele falou, beleza. Aí eu fiquei lá 1 ano, 2 anos. Ó, Aham. tá na hora de você ir para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, eu entrei num aquário de tubarão, porque naquela época a Bitcasa tinha os melhores gerentes. Hoje esses caras são diretores, todos cresceram. Aham. Tinha os melhores. Eu falei, cara, não vai dar para ser o top 1, mas eu quero ser um diretor. E se eu não sou top 1, como que eu faço? Eu tenho que arrumar um problema. Aí eu estava em São Paulo como gerente, cheguei no diretor e falei, meu, tem um monte de produto no interior e litoral que está abandonado. Posso ser diretor do interior e litoral? Montei um Excel, um PowerPoint lá bonitão. Falei, ó, o Aham. plano é esse. O cara falou, mas você é louco, você só vai pegar problema. Você tá ganhando bem, você vai ganhar menos. Falei, você me dá uma ajuda de custo para eu me manter e eu vou resolver todos esses problemas? Cara, lógico. Só que eu falei, uma hora, um desses 3 diretores vai escorregar em São Paulo e eu já sou diretor. Ou seja, já tá mais fácil do cara. 3 meses, Lucas.
Comecei a fazer o trabalho, falei, ó, esse projeto nós vamos devolver para o incorporador, não dá para fazer, esse daqui eu vou pegar, vou resolver, esse aqui eu vou pegar, vou resolver. Em 3 meses, um dia eu estava em Sorocaba, um dia eu estava em Campinas, um dia eu estava na Praia Grande, rodava. Só que é o plantio. É o sacrifício para você chegar numa outra fase. As pessoas hoje não querem pagar o preço. Exato. Aí, 3 meses, um diretor de São Paulo não entregou o resultado. Entrei numa sala e falou: ó, o diretor tal tá fora, o Raga assume São Paulo. Eu criei. Ô, louco, cara. Que top, hein, Raga? Aí, quando o diretor geral, esse cara que me colocou ali, saiu, eu assumi o lugar dele. Então você vê que tem uma frase que eu gosto que fala assim: oportunidade não surge, é você quem cria, né? Sempre. E eu acho que o que você trouxe aqui é muito importante, esse insight de, porra, eu tô olhando meu gerente, um exemplo, né? Eu tô olhando meu gerente, eu vejo que ele sofre pra caramba pra ter o resultado que ele tem, eu vou me espelhar da forma negativa ou eu vou entender que eu posso ser melhor que ele, construir algo melhor que ele e criar essa oportunidade, né? Exatamente. Como você falou, você assumiu um puta risco saindo da gerência para uma diretoria num lugar que, porra, não tava andando. É isso. Mas você assumiu isso no peito, você já deixou um recado pra galera lá em cima, né? Porra, o Raga tá aí. A oportunidade está no problema. Sim. A oportunidade está sempre no problema. No problema. Então, E o que as pessoas fazem é correr do problema, né, cara? Eu tinha que resolver um problema para mostrar o meu valor. Na Cury, a mesma coisa. Eu levei um plano de diretoria para o vice-presidente. Então, me conta essa passagem, Raga. Você saiu, então, você virou diretor aí. Você ficou quanto tempo aí para depois ir pra Cury? Na Cury você entrou como? Me conta essa... Eu fiquei 7 anos na Bitcasa, entrei como corretor, Tá. saí como diretor geral. Eu era o diretor da empresa, só que era imobiliária, né? E as houses são as empresas de vendas das construtoras. Elas começaram a ganhar corpo, crescer, o mercado pagava melhor e mais para um corretor da house. Então, as imobiliárias começaram a perder espaço. E não deram F5 na mentalidade. Então, ficavam naquela coisa de não evoluir, tanto que hoje não existe mais praticamente nenhuma imobiliária forte perto de house. Né? Inverteu os valores. Hoje, as houses que mandam e as imobiliárias ficam ali na rebarba. Essa é a verdade. Sim. Porque não se atualizaram na época. Eu mesmo fui um que briguei muito para a Lopes ali se atualizar, levei ideias, mas não deu. Então, quando não deu, aí eles começam a achar que os problemas são pessoas. E eu falei, cara, quem que vai apagar a luz aqui, né? E aí, eu saí. Aí eu fui na Living, fiz lá um bate-papo com o diretor, que eu gosto muito, só que a própria Bitcasa não deixou me contratar. E aí eu recebi um convite da Cury para ir como gerente geral. Fui como gerente geral, eu ficava abaixo de um superintendente, cuidando da equipe toda, né? Em 6 meses... Só pra galera ter uma noção, qual o tamanho da equipe que era, Raga? Era pequena. Eu entrei na Cury, a gente vendia 620 milhões no ano. Eu saí de lá vendendo 5,5 bi. Afe, Maria. Entendeu? Mas nessa época era mais enxuto. Era uma equipe, vamos lá, eu devia ter uns 5, 6 gerentes. Tá, E, sei lá, 80 corretores. tá. Hoje a Cury tem 3 mil. Sim. Né? Então, a gente, a Cury como um todo, eu e mais 2 diretores, a gente construiu tudo. Né? Então, por isso que é uma história legal. E eu fui como gerente geral em 6 meses, em 3 meses, me deram a superintendência. E aí, a superintendência eu fiquei 7 anos, 6, 7 anos. Mas, de novo, com o plano de ser o diretor, com um plano de crescimento. Mas aí, eu tinha o plano, só que, na verdade, eu busquei a diretoria, não por mim, porque eu, como superintendente, eu estava entre os 2 melhores, a gente era sempre top 1, top 2. Eu ganhava muito bem, a minha equipe já estava redonda, eu tinha problema zero. Sim. Chegava em mim só... Então, eu estava numa vida tranquila. Só que eu olhei para o meu time, eu falei, esses caras estão pedindo passagem. E se eu não me movimentar, os 2 diretores vão puxar eles vão ser meus concorrentes, e na minha vez, eu não tenho ninguém. Então, eu montei meu plano, fui no vice-presidente, chamei ele para almoçar, levei e falei, ó, a empresa está crescendo, eu não sei se está no momento de ter um outro diretor, mas se for para ter e a hora que puder ter, o plano está aqui, ó. São essas pessoas, essas equipes. Em 3 meses eu produzo 30% mais do que eu estou produzindo hoje. Em tanto tempo eu faço isso, deixei na mão dele.
virei as costas e fui embora. E aí ele, depois de um tempo, por uma ocasião também, um acaso que não é acaso, ele me viu com o pessoal da concorrência, tudo, ele ficou meio com a pulga atrás da orelha, ele me chamou e falou, ó, Raga, na virada do ano, você assume a diretoria. Eu falei, tranquilo. E aí essas pessoas estavam comigo, viraram superintendentes, né? Uhum. E hoje, depois que eu saí, 2 desses superintendentes são diretores na Cury. Caramba, cara, que história, velho. Então, a gente deixou um legado lá bacana. Que história. Parabéns pela construção, né? Eu acho que isso é bem interessante, Raga, porque assim, você vê que a maioria das coisas, quando você faz realmente de coração e intencional, as coisas funcionam, né? Não deixar o acaso, não deixar eu vou deixar a vida me levar e vai que acontece, né? Mesmo que você esteja tendo um bom resultado, você sempre pode buscar melhorar e buscar evoluir pessoas, né? Que eu acho que essa é a visão da gestão. Você tem que... Um bom líder, ele não cobra, né? Ele ajuda a pessoa a performar, ele educa. Então, eu acredito que toda essa trajetória que você construiu foi visando muito isso. Óbvio que intencionalmente querendo chegar onde você já sabia que poderia chegar, mas no meio do caminho não pensando só em você, pensando nas pessoas que estavam com você também, né? E, cara, pegando até esse gancho aqui, conta quais foram os maiores desafios assim que você teve na sua carreira, porque a gente fala muito de conquista, mas a galera não sabe os tombos, né? Então, quais foram os maiores tombos assim que você, puta, essa época aqui eu achei que eu ia realmente me ferrar, essa época realmente eu me ferrei, aqui eu não sabia pra onde ia e, puta, aconteceu. Que eu acho que isso é legal porque às vezes as pessoas estão passando por isso também e elas se espelham, né? Você vira até um exemplo pra pessoa falar, puta, ele passou pelo que eu passei e ele resolveu dessa forma, então eu também consigo resolver. Né? Sim, cara, eu acho que hoje em dia o maior problema são pessoas, né? Então, eu tive vários desafios. Minha vida mudou muito quando eu aprendi a não criar mais expectativa em cima das pessoas. Eu percebi que as pessoas entregam o melhor que tem, né? Então, eu tive grandes decepções com pessoas que eu apostava, né? Que daqui a pouco percebe que quer puxar o seu tapete, que isso e aquilo. Tive dificuldades com diretores, né? Mas fui encarando, fui levando, fui entregando mesmo na mão de Deus. Eu acho que quando a gente está pautado por princípios, pela verdade, a gente não cai. Né? E se eu fiquei de pé tantos anos, foi por isso. Né? Sempre a verdade, de forma transparente. Tentava resolver os problemas, buscava resolver os problemas, sempre olho no olho. Falava assim, tem um problema? Então vamos pôr, porque eu não tenho o que mentir, eu não tenho o que falar. Mas eu sempre tive um jeito, assim, um brilho próprio, né? Que às vezes não é... eu sempre fui muito de ir pra cima. E isso às vezes incomodava algumas pessoas. Sim. Então as pessoas acima acham que você quer o lugar dela, tem o ego, às vezes você não pode brilhar mais do que ela, e aquela coisa, você tá ali num convívio com pessoas. Então esses atritos me fez crescer muito, né? E as pessoas do time, porque às vezes você aposta tudo naquela pessoa e você fala assim, pô, a pessoa não entregou, a pessoa não é. Às vezes tem o melhor corretor que você acha que vai ser um bom gerente e não é. Tem um gerente que você acha que vai ser um bom superintendente e não é. Pessoas que você tem até um laço ali de amizade, ou que você quer que aconteça, mas não aconteça. Agora, quanto a mim mesmo, eu acho que sempre foi nas viradas de chaves de função, né? Poxa, quando eu virei superintendente, eu achei que era ser gerente. E hoje ninguém prepara você. Sim. O mercado é assim, bom resultado, sobe. Sim. Então eu fui ser superintendente como eu era um gerente geral, um gerente. Eu tive ali 4 meses, 5 meses de choque. Então você vai aprendendo na marra, na raça. Depois, quando eu estava muito tempo como superintendente, e aí para mim eu acho que foi o maior erro, eu virei diretor. E eu peguei esses 4 superintendentes e queria que fizesse 4 Ragas. Não dá. Esquece. Quase matei os caras. E aí eu lembro que eu fiz uma cirurgia de garganta e nariz, porque graças a Deus sempre me para quando eu preciso refletir na minha vida de algum jeito. E aí eu chamei esses caras em casa. 4 meses de diretoria.
Falei, ó, esquece tudo que aconteceu, tá tudo errado. Vocês não são Haga, nem é justo a experiência que eu tenho, querer que vocês façam. Uhum. Vocês têm que ter autoralidade de vocês no negócio, vocês têm que ter responsabilidade de vocês no negócio. E a gente tem que respeitar alguns limites aqui, eu tenho que respeitar alguns limites, então nós vamos começar tudo de novo. E aí deu certo. Boa. Mas foi um erro de achar que tinha que ser tudo do meu jeito, Sim. que as pessoas eram igual a eu. Sim. E querendo ou não, cara, é o que você falou, cada pessoa tem o seu lugar de potência, né? Então você é um cara que você vai pra cima, vendedor, mais focado em performance. Tem gente que é mais analítico, tem gente que é mais planejador. Então, assim, se você quiser trazer o que você fazia pra uma pessoa planejadora e analítica, você vai travar essa pessoa. Porque ela realmente, por instinto, ela não é assim, né? Ela é mais de sentar, olhar, analisar, fazer conta, entender. Eu gosto muito assim, tem alguns gestores que eu me espelho muito, né? Tem um que é o Jim Collins, não sei se você já ouviu falar, mas o cara é sensacional. E ele tem uma analogia do ônibus, que ele fala assim, as empresas são como ônibus. Você fala, pô, como assim, né? Ele fala assim, se você não coloca as pessoas certas nos assentos certos, você não consegue ir para lugar nenhum. Só que a partir do momento que você consegue enquadrar as pessoas no seu lugar de potência, né? Então, nos seus assentos, a pergunta da equipe não é mais para onde vamos, e sim até onde a gente pode ir. Então a empresa ela funciona exatamente assim. Quando você coloca as pessoas certas no seu lugar de potência, não é mais qual é a meta que a gente vai bater. Não. É até que meta a gente pode chegar, até que número a gente pode entregar. Então, eu vejo isso e eu aprendi isso também na minha vida, assim, Raga, apanhando pra caramba. Porque eu virei empreendedor porque eu fui mandado embora de um emprego. Então, eu meio que nem você, porra, e agora? O que eu faço, né? E aí não tinha, na época, faculdade, não tinha curso, não tinha nada. Pô, vou vender alguma coisa. E aí eu fui na raça e eu fui entendendo na raça como fazia, o que fazer e gestão e tudo mais. E aí eu comecei a pegar essas analogias aí desses caras grandes e comecei a botar em prática e o negócio funcionou, né? Então, era até uma outra pergunta que eu ia fazer para você. A partir do momento que você deixou a diretoria da Cury para abrir o seu próprio CNPJ, você entende que os desafios realmente foram esses também de pessoas, de colocar pessoas certas na equipe, pessoas certas para gerenciar equipes? Ou você entende que a partir dali você já tinha essa visão e foi mais fácil esse próximo passo na sua vida? Não, eu evoluí muito abrindo a empresa, né? Porque eu vim do mercado, são 17 anos na quantidade. Uhum. Então, a gente não tem... eu fui fazer teste de perfil com os meus gestores agora, depois da nova era. Nunca tinha feito isso lá. Sim. Tanto na Bitcasa como na Cury, a maioria do mercado, das houses, bumba meu boi. Vamos lá, né? Eu brinco que é vestibular da Unip. Caiu o RG, amigão, bora, sabe? Então, a gente precisava de quantidade, preencher plantão, aquela coisa. Então, agora, quando eu fui para a imobiliária, e eu ainda tive também esse choque de transição, porque eu fui primeiro numa mentalidade de quantidade, porque eu tinha isso enraizado em mim por 17 anos, e eu apanhei ali. Então, nos primeiros meses da imobiliária, eu já vi que o jogo era outro. Eu não ia dar conta de abastecer com lead, por exemplo, 120 corretores, 110 que eu batia ter. Sim. Entendeu? E que eu não ia conseguir trabalhar nos 4 cantos de São Paulo igual eu trabalhava na house. Eu não daria conta. Eu tive um baita resultado, mas a minha mulher falou, você saiu da Cury para não morrer lá, vai morrer na nova era. Porque era muito desgastante, era no sangue mesmo, né? Então eu falei, peraí, esse jogo aqui é outro. E aí a gente começou a mudar para qualidade. Então, abastecer um corretor que tem mais capacidade de atendimento, que consegue, até porque abre-se muito o leque, né, de oportunidades, então tem mais discernimento de saber esse produto, não, aqui eu coloco ali, da nossa parte muito mais estratégico, né? Sim. Então, eu senti essa diferença, mas num contexto geral, a gente arrumou rápido. Eu entendo até que a gente conseguiu arrumar rápido e hoje eu busco trabalhar pela qualidade. Eu vejo que essa parte de distribuição de leads é um problema muito latente nas imobiliárias, né, cara? Porque a imobiliária, às vezes, ela fica com receio de perder o corretor. Então, ela distribui randomicamente.
né? Ah, o primeiro vai pro Raga, o segundo vai pro Lucas, o terceiro volta pro Raga, o quarto vai pro Lucas e tal. Só que o Raga tem muito mais habilidade que o Lucas. Então, eu sempre vi isso de uma forma assim, pô, analisa primeiro o potencial desse lead aqui, né? Putz, esse cara aqui, ele é melhor, sei lá, ele é um possível comprador Zona Leste. Então, quem que é o melhor corretor da Zona Leste que a gente tem? Ah, é o Raga. Então vai pro Raga. Ah, não, mas é o Lucas que tá na vez. Cara, o Lucas vai pegar o próximo. Deixa o Raga trabalhar esse cara, né? Então, eu vejo que isso é um problema muito latente. Eu acompanho bastante imobiliária, tô por dentro aí do principalmente cliente nosso, né? E o cara, ele faz isso para não perder o corretor. Porque senão o corretor fala, ah, pô, mas não tá me mandando lead. Ah, só manda pro Raga. Ah, né? Hoje não tá fácil, né? Hoje, para você manter um corretor, ele quer tudo antes de entregar qualquer coisa. Então, por isso que hoje eu trabalho pessoas em transição de carreira. Eu formo corretores sabendo que uma hora eu vou perder. Sim. Mas eu formo o corretor. O corretor do mercado, hoje eu não procuro não contratar mais. Porque ou esse cara vem cheio de pedidos, de exigências. Vem o Cristiano Ronaldo, né? Trabalhar com você. Com uma escala, às vezes, 3x4. Vem pedindo um monte de coisa. Vem querendo lead de monte. E nunca te entregou nada. E por taxa, o cara que vem por dinheiro vai por dinheiro. Qualquer taxa ele já te leva embora. Exato. Também. Então eu procuro apostar na formação de novos corretores e trabalhar dessa maneira. Porque essa briga é eterna, né? O lead é ruim, o marketing, a vendas fala que o lead é ruim, o marketing fala que o atendimento é ruim. Exato. Né? Exato. E eu procuro isso, e eu faço. Eu tenho lá as métricas, né? E de tempo em tempo eu não tenho problema nenhum em beneficiar quem entrega mais. Eu acho que a gestão por igual é a gestão burra. Exatamente. Né? A meritocracia no nosso mercado, não só no meu mercado, mas como um todo, ela tem que existir. Sim. Eu não vou beneficiar alguém antes que ele mostre a sua qualidade. É isso aí. O jogo começa igual para todo mundo. Sim. Mas depois que alguém mostrou a qualidade, acabou. Ela tem que ter mais ali oportunidade. E até porque você dá treinamento, a gente dá treinamento, faz o que tem que ser feito para todo mundo igual. Então, cada um busca seu espaço. Sim, e eu vejo que essa parte de meritocracia, muitas vezes o corretor também, ele tá com você há mais tempo, e aí chega 3 meses, o cara se destaca muito, ele começa a ver que você tá meio que priorizando na cabeça dele esse cara, e aí ele começa a chegar em você, porra, e eu? Pô, tô com você há 3 anos, né? Eles confundem muito essa parte, né? Eu acho que a área comercial como um todo é muito assim, né, Raga? Eu acho que todo mundo hoje, as pessoas estão mimizentas, né? As pessoas estão, assim, a falta da autorresponsabilidade, da autoavaliação. Ganhar, né? Autoavaliação. Eu cobro isso muito do time. Eu falo, gente, final do dia, faça uma autoavaliação. A sua autorresponsabilidade em relação a tudo. Sabe, eu aprendi algo recentemente. Quando vem alguém trabalhar comigo, eu falo, por que você saiu de onde você estava? Se a pessoa falar porque era imobiliária, porque era o gerente, porque era o lead, porque... Nunca é ela, Nunca é ela, eu falo, obrigado. Porque ela vai ficar alguns dias comigo, eu vou apertar, ela vai sair e vai na outra empresa e vai falar assim, não, porque o Raga não era bom, a empresa não tinha estrutura, porque o lead lá era ruim, e assim as pessoas como um todo. Exato. Então, esse mercado, ele é poderoso, só que para pessoas poderosas também. Sim. As pessoas que realmente se vitimizam. Nossa, eu tenho intolerância a vitimismo, cara. Porque eu sei tudo que eu passei, né? Em Sorocaba Sorocaba, eu almoçava com os gerentes e dormia na imobiliária à noite e tomava 2, 3 copos de água com açúcar para ir dormir, cara. Porque eu não comia. Só que assim, nunca ninguém soube disso. Não ligava para os meus pais pedindo dinheiro, não falava isso para a mãe dos meus filhos, não me fazia de vítima. Eu sabia que era meu processo, cara. Eu brinco só que se eu passar mal hoje não me dá água com açúcar não, pelo amor de Deus. Mas assim, é uma fase da minha vida que, cara, hoje eu conto como vitória. Mas quando eu tava ali no processo, eu não pegava meu Facebook na época. Postava um textão, tô aqui... Não, cara, era eu e eu. Sim. Entendeu? Eu era um cara que nem tinha a fé que eu tenho hoje, mas eu já me virava ali e sabia que era um processo. Então eu fui passando de fase por fase. Tem amigos daquela época que me vê hoje e fala, porra, cara, é legal de ver. Porque a gente sabe o que a gente passou ali. É isso que eu ia falar, o cara presenciou, né? Você entendeu? Às vezes era pãozinho que dividia, tinha, se não tinha, cara, vai dormir, toma água e vai dormir, irmão. Sim. E no dia seguinte no plantão.
E sem Entendeu? chorar pra gerente, sem chorar pra diretor, Imagina, meu gerente nem ia lá, cara. Entendeu? O dia que meu gerente foi lá, o coordenador lá do plantão falou: Meu, você é um idiota. Na cara dele. Falou: Um dos melhores corretores que eu já vi. O cara tá me ajudando aqui. Ele nunca vendeu e tá fazendo mesa para outros corretores. E Caramba. você nunca veio aqui nem perguntar para ele quem ele era. Entendeu? E eu aprendi muito com aquilo. Sim. Porque eu sou muito grato. Aliás, eu nunca mais vi esse cara. Eu era um coordenador, o Ximenes. Japonês, mano, eu falo que japonês é 880, né? Ou é nerd ou é doido, né? Esse era doido. Cara, ele me ensinou tudo. Tudo. Pega HP aí, ó. Vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. E eu, cara, fui fazendo e acabou. Não contava história triste pra ninguém, não, Sim. cara. E eu, por isso que hoje eu sou, assim, eu tenho... Cara, eu vejo um marmanjo Pavor vitimista, de- eu vejo é. um marmanjo mimizento. Tem conhecidos meus, amigos meus, que eu dou no meio. Os caras falam, pô, você devia ser psicólogo. Eu falo, não duraria um. Não ia ter É meu cliente. jeito, as pessoas sabem. Às vezes a pessoa fala assim, vou lá falar com o Raga, desabafar. Você já sabe que você vai tomar, cara. Ô, o pastor, Até o eu brinco que o pastor. pastor outro dia sentou, ele trabalha comigo, né? Aham. Sentou na minha frente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pastor, Logo tu. logo você vai orar. Cara, é meu irmãozão, né? Mas, pô, ele se entrou na minha sala, porque ele era meu corretor na Aham. Cury. Saiu de lá torto. Aí eu falei, as pessoas falam que eu devia ser pastor, irmão. Acho que não dá, não. As ovelhinhas não iam aguentar. Porque comigo Direto é e reto. direto e reto. Porque eu fui forjado assim, cara. Sim. Então a gente não... Não, mas eu acho que é assim que cria realmente pessoas de alta performance, cara. Não tem outro jeito. Tem duas coisas bem polêmicas no mercado imobiliário que eu sempre levo comigo e eu compartilho eventualmente. A primeira é essa questão de lead, que eu acho que nunca foi lead o problema do mercado imobiliário. Essa é a minha visão. E a segunda é a parte da educação. Porque, assim, tem muita imobiliária, tem muito gestor que ele cobra do corretor o resultado, só que ele também não educa, né? E aí, quando você vai questionar e fala pro cara, pô, mas por que você não dá esse treinamento pro cara? Aí a resposta dele é, pô, mas se eu der esse treinamento, esse cara sai daqui, monta a imobiliária dele e amanhã ou depois ele vira meu concorrente. E aí eu tenho comigo, Raga, que assim, ó, eu prefiro dar um treinamento pro cara, deixar o cara bem, trabalhando comigo, e enquanto ele trabalhar comigo a gente ganhar dinheiro junto, do que não dar um treinamento e ter um cara medíocre trabalhando pra mim, porra. Né? E eu acho que esses dois problemas no mercado imobiliário fazem com que também a gestão abrace muito tudo. E isso faz com que o corretor fique de braço curto. Aí vira o mimizento, aí vira o acomodado. Ah, não, deixa que eu faço. Ah, deixa que eu faço. Ah, pô, deu esse problema, leva pro gerente. O gerente pega e abraça e faz. Por quê? Porque ele não quer ensinar o corretor a resolver aquele problema. Eu vejo que isso tem muito no mercado, cara. Muito. Principalmente falando de secundário. Nem tanto primário, mas principalmente falando de secundário. E aí eu fico com essa pulga atrás da orelha. Eu falo, cara, é por isso que os caras tão mimizento pra caramba. Qualquer problema o cara quer ir embora, não chega lead, o cara vai chorar, pô, fala que a venda não acontece porque o lead não é bom, aí fica sempre terceirizando, nunca traz pra ele, não sabe resolver nada, e no final do dia você tem um corretor que vende um mês e fica 3 meses sem vender nada, né, velho? Pra mim, assim, a questão do gerente tem alguns pontos. Gestão do tempo. Muito gestor não sabe fazer gestão do tempo, então parece que nunca dá tempo, tá sempre apagando incêndio na equipe. Uhum, Alguns não dão treinamento porque não sabem. São pessoas que subiram no susto. sim. E saber fazer é diferente de saber ensinar, Uhum, uhum, tá? Aprendi isso com o Guilherme Machado, é um cara total. que me ensinou muito sobre isso. E num terceiro ponto, se ele acha que o cara vai crescer e sumir, a mente é medíocre, né? É uma mentalidade medíocre, culpa do corretor que tá com um gerente desse também. Sim. Que aí a gente já vai por outro lado e transfere. Eu conheço corretores que estão há 4, 5 anos que não sabem fazer um fluxo. E o gerente já tentou ensinar, a pessoa é acomodada, não quer. Uhum, Então é tudo muito relativo, sim. né? Mas a culpa é do gerente que permite um corretor desse na equipe. Por quê? Porque hoje o gerente precisa de quantidade de corretor, não tá fácil, aceita qualquer coisa. Uhum, uhum, Eu falo que existe, quando a gente vai fazer um trabalho, você trabalha com marketing, sabe? A gente não cria uma persona do cliente. sim. Por que eu, como gestor, não crio uma persona do meu corretor? Se eu busco qualquer coisa serve. Exato, O gerente, no desespero de montar a equipe, ele não sabe falar não. exato. Então, poucas pessoas eu conheço que criam um perfil. Se eu tenho uma equipe jovem,
adianta eu pôr uma pessoa que não é desse perfil lá dentro? A comunicação é outra. Se eu tenho uma equipe ambiciosa, pequena, mas ambiciosa, adianta eu encher de pessoas meio parasita ali? Vai só tomar meu tempo, Sim. vai quebrar a cultura da minha equipe. Só trazer problema pra dentro, né? Mas o gerente aceita, porque ele precisa de volume. É por isso que eu falo da quantidade que eu trabalhei. Uhum. Hoje, na qualidade, os meus gerentes sabem. Você já tem uma outra visão, né, Cara, cara? qual é a persona da sua equipe? Que você gosta de lidar e que você vê que funciona. Uhum. Eu tenho um gerente agora que tirou metade da equipe. E continua vendendo e tá tranquilo. Sabe que vai ter que crescer o time, mas vai crescer numa consistência diferente. Sim. Porque erraram, sabem que erraram, mas porque permitem. Eu tava falando isso ontem com os meus gerentes. Fui Uhum. almoçar com eles. Falei, cara, às vezes eu escuto de vocês, por que o resultado não tá melhor? Ah, porque é minha equipe, porque é minha equipe. O problema é seu. A sua equipe é responsabilidade sua. A sua equipe é quem você permite estar dentro da sua equipe e a cultura eu tenho da empresa, mas você tem que ter da equipe. O que você permite? Exato. O que você permite é o que vai dizer o perfil do seu time. O cara chegou atrasado, não acontece nada. O cara trabalha o dia que ele quer, não acontece nada. Ah, porque um dia, uma hora, ele vai aparecer com uma venda. Você Vai tá ficar minando o deixando o seu acaso, time. né? Vai Você ficar tá minando o lidando seu com... time. Sim. Então, dessa vez agora aqui, na empresa nova, a gente tá batendo muito nisso aí. Eu ia até fazer essa pergunta. O que que você entende hoje que faz muito mais sentido para a construção de equipes? Você já me disse que você define o perfil de cada gerente, né? Você entende, pô, esse aqui é mais executor, aquele é mais planejador e tal. Mas hoje é muito mais inteligência, né? Então, como que você destrincha isso dentro da sua operação? Então, cada gerente ele tem abertura full para contratar quem ele quiser, ou você senta com ele e fala, ó, que nem você trouxe agora, o perfil, a persona da sua equipe é essa, então a gente vai buscar junto isso aqui, eu também quero passar por uma avaliação junto com você para ver realmente a equipe funcionando e tal. Como que você lida com isso hoje depois de tanta porrada aí, de tanto aprendizado? Eu também estava na quantidade, como eu te falei. Agora, eu defini muito bem a cultura da empresa, né? Tá. Para eles estar muito claro o que eu quero. Então, eles têm a liberdade de contratar, mas passa por mim. Depois passa por mim, para Tá. ver se realmente vai ficar. Então, eles sabem, assim, hoje o desenho que eu tenho. Mas, assim, a nossa contratação hoje, cara, ela se baseia totalmente em comportamento. Boa. Porque quando a pessoa tem um comportamento que a gente busca, mas não tem a técnica, ela vai sentar e vai aprender a técnica muito rápido. Boa. Se ela tem a técnica e não tem o comportamento, ela vai minar a minha equipe. Sim. Eu tenho muito parecido, assim, essa construção de equipe lá na empresa, cara. Porque eu falo pra galera assim, eu prefiro parar um doido do que empurrar um mongo, velho. A gente fala, eu prefiro segurar o louco do que empurrar o bobo. Exatamente. Porque, cara, assim, se você tem uma pessoa que ela tem muita técnica, que ela é muito boa em vendas, mas ela tá totalmente fora da sua cultura, não vai funcionar. Assim como se você tem uma pessoa que tá dentro da sua cultura, mas também não tem vontade, não tem ambição, ela também não vai funcionar, né? Então, só que no final do dia, eu prefiro a que tá na cultura do que a que não tá na cultura e vende bem. Sim. Porque é o que você falou, aqui a gente vai moldando com o tempo. Aqui com educação a gente vai construindo essa performance. Desse outro lado aqui fica mais difícil. Se a pessoa já não é daquilo, se ela já tem princípios e valores diferentes, você não vai conseguir mudar os princípios e valores, porque isso veio da infância, cara. Isso, né? até porque eu busquei o quê, Lucas? Agora, como você bem colocou, é fundamental. Eu coloquei uma empresa de educação que vende imóvel. Eu tive esse entendimento. Boa. Eu sou uma empresa de educação e por acaso eu vendo imóvel. É isso. Boa. Porque aí eu contrato o comportamento vai fazer essa pessoa querer e buscar evoluir. E assim, a gente tem um roteiro lá de treinamento, de onboarding, de treinamento, de muita coisa que vai ser feita. Hoje o próprio Guilherme Machado, que é um educador do mercado imobiliário, ele está dentro da minha imobiliária com a metodologia. Boa. Por causa disso, para poder ensinar e colocar ali em primeiro lance a educação. Então, o meu corretor não vai ter essa de, pô, eu não aprendi, eu não tive. Uhum. A única coisa que ele vai poder falar é eu não quis. Boa. E aí o eu não quis, a minha responsabilidade é zero. Se ele sair, Exato. eu tô em paz, entreguei meu melhor. Exato. Então é uma empresa de educação Que por acaso vende imóvel.
consequentemente vai vender imóvel. Boa, top demais, É cara. isso. Top demais. E trazendo uma polêmica agora, Raga, você falou aí da nova geração. Eu sou novo, mas assim, não me enquadro zero nessa geração, né? Eu falo que eu tenho cabeça dos anos 80, porque eu também cresci tomando muita porrada desde o meu primeiro emprego. Meu irmão é mais velho, então, puta, aprendi muito com ele, é vendedor e tal. E eu vejo essa questão da autorresponsabilidade assim todos os dias, né? Todo dia eu sento, eu analiso como que foi, o que que eu deixei de fazer, o que que eu poderia ter melhorado. E sempre trabalho muito com fricção. Eu gosto de desafio. Eu gosto do problema. Eu gosto de tomar essas porradas porque eu sei que é a partir daí que eu vou me forjar, que eu vou ficar melhor, que eu vou voltar mais forte, que eu vou ter ideias melhores e eu vou fazer acontecer. Só que eu vejo hoje 90% da galera mais jovem que não tem fricção. Você bate o pé, você briga ali, você dá uma direção, o cara leva pro coração e nunca mais volta, né? E eu acho que esse ponto, com educação, talvez você consiga resolver, mas muitas das vezes não, porque isso já é da pessoa, né? Já vem da pessoa. É aquela coisa de, pô, todo mundo hoje tem que ganhar, né? É a competição da escola que, pô, seu filho perdeu, mas ele chega em casa com uma medalha. Você fala, pô, mas por quê? Ah, não, é medalha de participação. Que porra é essa, né? Então, como que você vê o futuro do mercado imobiliário hoje nessas condições? Você entende que realmente é só a educação para fazer o negócio melhorar daqui para frente? Você entende que a gente vai ter que começar a definir novas estratégias para adaptar esse novo perfil dentro da operação, né? Porque eu conheço imobiliária, cara, que vende pra caramba e, cara, os caras têm tudo 20, 25 anos lá, os corretores, né? Depois a gente até fala de quem é, mas você deve até conhecer. E vende muito, 70 milhões de VGV. Só que o cara, ele soube educar essa nova geração e soube adaptar o modelo de negócio para trazer essa nova geração para dentro. E funcionou, né? Mas como eu sei que você não tem tanta paciência, eu queria saber a sua opinião. Como que você vê o mercado daqui para frente com essa nova geração que é mais mimimi chegando? Eu tenho um filho de 17 anos, né? Preciso dizer alguma coisa? Não. Inteligentíssimo. Faz meu marketing lá. É. Mas Boa. assim, eu tenho que empurrar. É assim, é impressionante o tanto de oportunidade que tem e não enxerga às vezes. Uhum. Mas, cara, assim, eu não gosto. Eu falo muito. A gente fala muito da geração, né? Em questão a geração, essa geração também, ela é muito do que a gente permitiu. Sim. Na Porque criação, né? é assim, se você for ver, é uma geração em que eu reclamo, mas eu sou pai dessa geração. Uhum. Eu li um texto sobre isso, achei muito interessante. Sim. A geração, ela tá como tá, porque... por que a geração é assim? De repente, eu não criei como meu pai me criou. Meu pai só olhava, não precisava abrir a boca, né? Uhum. E tudo isso é dentro de casa, Sim. né? Então, a gente também permitiu isso. A gente deu mais conforto, a gente deu mais condição, né? Mais situações de não expor como a gente... Meu pai, graças a Deus, nunca pagou um boleto de faculdade. Cara, vai trabalhar no Bradesco, vai fazer Se o que vira, você for, bancário, você vai pagar a sua faculdade. Sim. Entendeu? E eu fiz isso a minha vida inteira. E tudo bem, comecei e parei 4 faculdades, mas ele falava assim, eu acho que tá errado. Mas eu que pagava. Então, a gente permitiu mais para criar. Essa geração não chegou aí à toa. Uhum. Lógico, a questão de informação, de quantidade de informação que chega hoje, né? O TDAH sempre existiu. Sim. E hoje, meu filho tem TDAH, ele sabe de tudo de TDAH. Uhum. Tudo que beneficia, inclusive. Sim. Então, só que é uma geração muito inteligente. Só que assim, eles são inteligentes pro que interessa, só. Então, cara, às vezes eu falo assim, será que tá errado também? Eles deletam aquilo que não interessa em nada. Só que aí você precisa ser cirúrgico de achar o que interessa para esse cara. Né? Como você falou, imputar ele numa cultura meio G4, Uhum. entendeu? Só Uhum. que aí você, nessa geração, tem o jovem ambicioso e tem o jovem que não quer nada com nada. Sim. Como na nossa também tinha. Exato. Porque eu vou falar assim, eu tenho 46 anos. Tem um monte de marmanjo do meu lado que, cara, Não quer nada com nada. que né? tá na mesma pegada de um jovem desse de 20 anos. Mas existe uma quantidade maior. E outra, hoje o jovem ele tem muito mais opção.
ele tem muito mais opção. Tem os trabalhos digitais, a gente não tinha que ter um emprego. Sim. Não, Então, tem o home office, porra. tem o home office. Então hoje ele assim, eu não gostei disso e não quero, Tchau. tchau. Eu tenho que Exato. achar outra coisa aqui, tá faltando profissional. Sim. Os empregos, os tradicionais, não tem mais quem faça. Obra tá parado. Assim, é difícil mão de obra, porque ninguém mais quer ser pedreiro, o cara quer ser youtuber, o cara vai ser Uber, Influencer. entendeu? Sim. Tive um problema com o meu carro esses dias, o cara guinchou, aí eu tava conversando com ele e falou assim, meu, dono aqui tem 200 caminhões. 50 estão para emplacar porque não tem motorista. Caramba, cara. Entendeu? Sim. Por quê? Os caras querem um emprego, motorista 12 por 36, sobe carro, desce carro, trabalho braçal. Sim. Então lá na Cury mesmo tem equipe só de jovem. E são equipes pontas. Imobiliária, mas você tem que criar a cultura apta. É isso Você que eu tem ia que falar. criar a comunicação correta, a linguagem, o que faz. Eu, por exemplo, eu não consigo muito, porque, cara, muito da molecada, você tem que mostrar que você anda de Porsche, você tem que mostrar não sei o quê, que você anda de roupa não sei o quê, que não sei o que. Eu falo, pô, é meio Superficial, né? superficial. Mas os caras vão nesse sentido, o sonho é ter a Porsche. Sim. Entendeu? Ou você pega as imobiliárias que você fala, você cria um ranking, os caras se matam, é o troféu, Exato. entendeu? Aí deixa o som Som torando torando, lá assim, cara. E isso exato. existem imobiliárias grandes, cara. Grandes, pô, A conheço. Midra, a Wall Street, são imobiliárias, tanto do 70 milhões econômico como mês. dos investimentos, que é o Salão G4, cara. Sim. Só que assim, é muito do perfil. Eu tentei. Mas, cara, não adianta eu querer mudar a minha personalidade olhando para o outro e querendo copiar alguém. Sim. Então, A Midra eu conheço lá, o Gustavo e tal, já tive lá também. E eu falei também por conta disso, né? Eu conheço ele e outros que, cara, ali é 20 anos, 25 anos no máximo a galera, né? E aí você entra, puta, o sonzão lá, torando funk, e a galera, ei, vendeu e tal, não sei o quê, e batendo eles no sino, TikTok, direto. no TikTok e tal. Então, eu acredito que assim, eu também entendo que é uma geração um pouco mais fraca referente à fricção, realmente né? Isso a gente não pode negar. Mas também é o futuro, né? Não tem muito para onde correr. Então, eu acredito que as empresas elas vão precisar passar por esse momento de transição para poder criar ambientes adaptáveis para essa nova geração. Porque eles não vão mudar. É isso. O que vai ter que mudar é o ambiente, é a forma de trabalhar, é a estratégia. Mas né, aí, cara? Lucas, a gente volta. Eles têm a persona do corretor. Você entendeu? Sim, Voltar naquilo. Ontem eu exato. fui na Fortal, que é uma Aham. imobiliária da Zona Leste, que o Gustavo é mentor deles. Aham. E eu fui lá falar sobre o mercado econômico. Os meninos, super gente boa. São 3 donos e eles estão ali agora em 15, uns 12 corretores. Você entra, é igual a Midra. As bandeiras, todo mundo meio que vestido igual, mesma idade. Os caras fizeram 65 vendas com 12 corretores, Caraca. vendendo para investidor. Sim. Um dos donos, cara, fez o discador dele, fez o CRM dele, tudo. Os moleques Adaptado. inteligentíssimos. Sim. Inteligentíssimos. Só que na conversa eu falei assim, pô, eu fico pensando se eu abro para contratar mais todos os perfis. Você viu, é tudo homem, eu não sei se eu contrato mulher. Falei, cara, sem preconceito, não é preconceito. É que você tem uma persona, se você quebrar isso, você vai ter problema. Sim. Entendeu? Não é que você. O Não é problema é questão de com ser homem ou mulher. mulher, né? Não. É uma questão da linguagem. Uhum. Da linguagem. Vocês estão em 15 caras aqui, vocês falam besteira, o seu modo de apertar os caras é um. Entendeu? Espera expandir mais. Vocês vão ter que alugar outro espaço. A hora que for para ter o dobro da equipe, aí você abre de uma forma diferente. Mas, cara, você tem uma persona, não abre mão disso, não. E a persona gera cultura. A cultura é o que faz o negócio andar. Exatamente, cara. E assim, querendo ou não, em qualquer ambiente comercial, falando de performance, tem que ter pressão, cara. Tem que ter, né? A pressão, ela é um privilégio. Essa é a real. A venda né? sem pressão não. Exato. E é o que você falou, dependendo da persona que você tem que medir essa pressão. E isso pode atrapalhar o seu resultado final. Porque, pensa, você raga como um cara que, puxa, vai pra frente, vamos fazer e tal e tudo mais. Aí, a partir do momento que você entende que tá formando uma outra equipe, que é um outro perfil, você, como gestor, tem que se conter
e não pressionar mais ou pressionar de uma outra forma, porque senão não vai. Imagina, você, cara, você vai engasgar, velho, porque não, você vê a galera fazendo cagada no mó molezinha, tal, você não pode chegar lá e falar, porra, vamos, porque senão vai ficar chateado, vai, né? O que me mata é isso, é não ver as pessoas inconformadas. Tem um ditado chinês, não sei se você já ouviu falar, que o cara fala assim, antigamente os pescadores, eles tinham que ir cada vez mais longe da costa para poder pescar. E aí eles pescavam, quando eles voltavam, a maioria dos peixes já estavam mortos, né? E chegava lá, puta, carne dura, já textura diferente e tudo mais. Aí eles falaram, pô, vamos montar um tanque no barco, né? E vamos colocar os peixes no tanque, porque aí a gente continua pescando, eles vão estar no tanque, vão estar vivos, aí chega lá, chega mais fresco. Só que ainda assim não resolveu o problema. Por quê? Quando jogava o peixe dentro do tanque, eles ficavam parados, eles não se mexiam. Então, quando voltava, a carne estava dura do mesmo jeito. Aí um teve a ideia de botar um tubarão no tanque, né? Um pequeno tubarão. Óbvio que no caminho o tubarão comia alguns peixes, só que a maioria sobrevivia e eles eram forçados a ficar o tempo inteiro nadando para fugir do tubarão. E isso fazia com que quando chegasse a carne estava mais fresca, melhor e tal, mais macia. Então, essa analogia é interessante porque isso dentro de um ambiente profissional também acontece. Se você não traz desafios, se você não traz novas metas, né? Eu falo isso pro meu gerente lá direto. Esse ano, Raga, todos os meses a gente aumentou a meta da equipe. Todos os meses. Então, pô, bateu a meta? Vamos aumentar tantos por cento. É o percurso natural. Bateu a meta? Vamos aumentar tantos por cento. Eventualmente, ele falava pra mim assim, pô, mas por histórico, né? Esse mês aqui não é um mês tão legal. Pô, vamos manter. Eu falei, não, vamos manter não bateu a meta? Vamos subir. Se não bater, aí a gente pensa se mantém ou não. Mas enquanto estiver batendo, todos os meses a gente vai subir a meta. E a gente chegava na equipe, ó, galera, agora a meta é tal. E a galera, ao invés de desmotivar, motivava ainda mais. Por quê? É um novo desafio, né? É uma nova descoberta. Eles vão precisar criar habilidades diferentes para poder chegar nesse novo número. Se eles fizerem exatamente a mesma coisa que eles fizeram mês passado, eles não vão chegar. Então, isso foi moldando e forjando a equipe a não se acomodar e a buscar sempre melhorias. E aí, cara, vieram várias ideias legais, tanto parte de prospecção ativa. Então, a gente trabalhava muito inbound, né? Muito geração de lead. Hoje, a gente já trabalha também 20% outbound, que é a galera buscando no Google mesmo, buscando no LinkedIn, prospectando do zero. Pô, isso é custo zero para a empresa, porque eu não estou investindo em mídia para gerar lead. O cara tá pegando o telefone, ligando direto no Google lá, ou no LinkedIn, pro Raga, se apresentando e marcando reunião com o Raga. Eu não paguei nada pelo Raga. O Raga não veio de lead, eu não tive custo. Então, isso foi reduzindo o nosso CAC, a gente foi melhorando margem e todos os meses novas ideias vinham surgindo, cara. Pô, por que a gente não faz assim agora? Pô, por que a gente não vai por ali agora? E isso não da gerência, isso da equipe. Então, eu sempre vejo que a pressão, ela é um privilégio. Só que depende muito também do perfil de pessoas que você tem na sua equipe. Se você tem um perfil parecido, você consegue criar um modelo de, não pressão, mas de desafio, que a galera ela vai se motivar por aquele desafio. Quando você tem perfis muito distintos, quando você traz um novo desafio, uns vão motivar e outros vão desmotivar. E aí o resultado não chega, né, cara? Mas você é o tubarão no aquário ali, né? Exatamente. É isso, eu li isso esses dias, eu tava lendo o livro do Fábio Gurgel, do Jiu-Jitsu, ele fala assim... Muito bom. Que realmente tem que ter essa pressão e toda empresa tem que ter o tubarão. Então, toda empresa é o tubarão que vai fazer os peixes se moverem e não acomodarem. Então, é isso. E hoje o lead cada vez mais caro, né? A prospecção inbound cada vez mais custosa. Sim. E a gente tem que achar meios. E é isso a provocação. Se você tá na zona de conforto, você não tem provocação. Exato. Se você... É igual eu faço lá às vezes. Falo, esse mês eu vou cortar o custo de um pouco do custo da verba para lead. O que nós vamos fazer? Aí se movimenta para mexer a carteira, se movimenta para fazer um trabalho externo offline. É isso. Agora, se eu não faço, eu só aumento... Os meninos mesmo que eu tava ontem conversaram, falaram assim, o corretor aqui chega a receber 20, 30 leads por dia. Caramba, eu falei, irmão... O cara não dá conta de atender, irmão, pô. E você tem uma carteira aí absurda de lead que se diz velho, mas é lead que não foi aproveitado. Pega um mês, corta, não investe em marketing e só trabalha a sua carteira. Eu fiz isso na Cura e deu resultado. Sim. Pega só essa carteira que você tem,
rotaciona para a equipe e até fala que é ele de novo. Sim, exato. Você vai ver o que vai acontecer, o que você vai tirar de venda daí. Sim. E referente ao mercado mesmo, ô Raga, o que você entende de habilidades hoje do corretor? Porque eu vejo que hoje, com os juros altos, né, o corretor, ele não, assim, entender só de imóvel é muito raso, né? Porque o imóvel é o produto que ele vende, então é a obrigação dele, né? Você falou do Guilherme Machado também, fazendo referência a ele. Ele fala muito de entender de pessoas. Eu acho que isso é um start. Mas, além disso, eu também entendo que hoje o corretor ele também precisa entender do mercado financeiro. Né? Então, o que você tem de visão sobre isso? No geral, precisa. É que a minha linha de trabalho, que é o Minha Casa Minha Vida, né, que é o econômico, não é tão impactada por taxa Selic, por essa linha de trabalho, né? Essa linha econômica. Mas a gente precisa saber muito de regra caixa, o momento que nem agora está entrando o Inter, entrando o Itaú, como que é feito, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. E realmente eu vejo até muito corretor do alto padrão, eu não faço econômico, não gosto, a comissão é baixa. Mentira, hoje não tem mais comissão baixa. Uma comissão no econômico é 5, 6, 8, 12 mil para começar. Não faz porque não sabe. Sim. Não faz porque é muito mais técnico do que a venda do alto padrão. Sim. No sentido do cliente, de você saber a regra, se ele tem dependente, se ele não tem, se ele tem 36 meses de recolhimento do FGTS, em que faixa que ele entra, o valor de avaliação do imóvel é diferente do valor de compra. Tem um monte de situações que o cara tem que ser especialista. Por isso que é igual advogado. O cara que é advogado de tudo não é de nada, não é bom em nada. Sim. Né? Eu falo que é o corretor pato, para não ser o corretor pato. Que nada voa, tá tudo mal feito. Sim. Então, nicho econômico, você tem que saber de regras de financiamento, Minha Casa Minha Vida. Mas, além do técnico, eu falo, quanto mais sobe o nível da tecnologia, antigamente estava todo mundo no trabalho offline, quem sabia fazer o online era o diferenciado. Sim. Hoje está todo mundo no online. Qual é a diferença? O trabalho offline. Quanto maior é o nível da tecnologia hoje que sobe, que abrange o mercado, maior a questão da IA, maior é robô. Para mim, o maior diferencial é o relacionamento humano. Então, por isso que para mim nunca vai substituir. A inteligência artificial, a tecnologia, ela pode te entregar aqui. Ela potencializa, né? Ela potencializa, mas a cereja do bolo, a confiança... Né? A confiança, porque para mim o tripé que eu uso lá é excelência, transparência e segurança. E quem leva a excelência é você dar o melhor atendimento para o cliente. Transparência é não omitir informação, porque tem muita coisa obscura que depois o sonho vira pesadelo. Sim. É a segurança, o relacionamento humano é o que vai te dar a segurança na compra. É o corretor que vai pegar na sua mão, vai falar, olha... É aqui, é isso, essa construtora tem problema de entrega, essa construtora tem problema de acabamento, se você quiser, é isso. Olha, essa aqui é um pouco melhor, ela pode demorar mais, mas é aqui, não é... Então, é você elevar o seu nível de colocar o relacionamento acima da venda. Sim, boa. Não é a venda a qualquer insight. custo. Ótimo insight. Então, quando você cria isso, você tem uma venda segura. Consequentemente, você tem um número gigantesco de indicações. Sim. Mas hoje eu vejo o mercado muito desesperado. Comissão, até porque o corretor né? está sempre aqui, né? Porque aquele corretor que você falou faz uma, enquanto não acaba o dinheiro, não volta. Ele viu o cliente, cara, é o leão na carniça. Então, não. Ele já vê um cifrão, né? Ele não olha como cliente, ele olha como dinheiro, né? É isso. Então, eu falo para os meus corretores, desfruta o caminho. Sim. Sabe? Desfruta o caminho na venda, cria uma relação. A minha esposa, por exemplo, ela cria um vínculo com o cliente, cara, que eu tive várias situações de falar assim, ela fala pro cliente, eu vou viajar esse final de semana, eu vou te indicar a corretora aqui X, que trabalha comigo. Não, então eu vou na terça. Porque eu quero ser atendido por você. Porque ganhou a confiança. Igual eu falo assim, eu não sou muito... Eu sei que existe, tal, mas assim, eu ainda sou um cara... Isso vai gerar um pouco de polêmica. Eu não gosto muito de SDR. Para mim, SDR é a falência do corretor. Sim. Pô, o corretor tá com a cara ali, cara, para qualificar o cliente, para atender o cliente.
Mas o problema para mim é assim, ele vê um anúncio com o Lucas. Uhum. Aí quando ele entra, o SDR é o Raga. Aí quando ele chega no plantão, é outra pessoa. Uhum. Qual que é a confiança? Qual que é a segurança do cliente nesse processo? Pô, e o cara que me atendeu, né? Cadê? Esse aqui eu nunca vi na Aí vida. eu sou um SDR, eu te dou todas as informações, pego os seus documentos. Ó, agora quem vai te atender é o outro. Peraí, eu dei meus documentos na sua mão. Sim, Eu não gosto. sim. Então pode ser que eu faça, mas se eu fizer, eu deixo claro na imobiliária. É a falência do corretor para mim. É a assinatura de que eu não tenho corretor competente para atender o cliente rápido e com qualidade e qualificar esse cliente. Sim. Então eu tenho que pôr uma pessoa para fazer isso para você. Não, e ainda mais quando, assim, quando você fala de econômico, né? Normalmente é o primeiro imóvel. Então tem que ter esse cuidado, né, cara? Tem que ter esse carinho, porque as pessoas realmente, elas ficam com o pé atrás, né? Pô, é o meu primeiro imóvel, o cara não sabe quais são as documentações que ele precisa enviar. Então, às vezes o corretor, né, o SDR, um exemplo, ele vai pedir 20 documentos do cara, o cara vai, porra, eu vou mandar tudo isso pra esse cara. O maior erro, vamos lá, você é cliente, Lucas. Nos dias de hoje, golpe para todo lado. Aham. Tô falando com você há 2 minutos aqui, mostrei um produto, eu te mando um checklist com 6, 7, 8 documentos. Ó, me manda isso daqui, sua vida. É. Você vai mandar? Nem a pau, velho. Aí o corretor acha que o cliente tem que mandar. Sim. Então, hoje eu tenho um treinamento que mostra que você vai tirando os documentos do cliente meio que sem ele perceber. Que a minha esposa fez isso no começo e não fui eu que ensinei. Eu olhava e falava assim, meu, você tá com outro documento? Você tirou mais um documento? Só que aí na conversa, oi, seu Antônio, tudo bem e tal, não sei o que, tá legal. O senhor é solteiro? Não, eu sou solteiro. Pô, que legal, o senhor tem o nome limpo? Não, tenho sim. Pô, bacana, o senhor tá com a sua CNH aí fácil? Me manda ela aqui que eu já vou pedir para consultar. Às vezes aparece uma pendência e a gente já resolve. Aham. Pô, tem a CNH. Já é o primeiro documento. Deixo ali. Sim. Oi, seu Antônio, a sua renda, ela é informal ou formal? O senhor é registrado ou é... Não, sou registrado. E qual que é a sua renda? R$5.000. Pô, seu Antônio, a Caixa, ela considera cada detalhe do holerite. O senhor tem um holerite aí? Ah, tenho sim, toma. Já recebe outro documento. Ah, legal. Pô, sabia que tem 0,5% a menos na taxa do financiamento, na taxa de juros? Se o senhor tiver 36 meses de registro, o senhor tem 36 meses? Ah, eu acho que eu tenho. Me manda sua carteira de trabalho. Tem um aplicativo que o senhor consegue sua carteira. Tem aí? Tenho. O senhor falou que o senhor é solteiro. A certidão de nascimento tá aí? Pô, na certidão não tá. O senhor mora onde? Ah, em tal lugar. Pô, legal, né? Um lugar assim e tal. O senhor tem um comprovante de endereço fácil, uma conta de telefone? Tenho, toma. Ó, só um minutinho que a Caixa já vai te dizer quanto você financia. Ou seja, você vai construindo, né, o relacionamento e nessa construção você vai pegando os docs do cliente. Confiança, segurança, Sim. você vai justificando o porquê que você precisa de cada documento. Putz, isso é interessantíssimo, hein? Entendeu? Não, as pessoas pegam e te mandam assim, ó, uma lista de 10 documentos e falam, eu preciso disso para avançar. O cara te deixa falando, aí o lead é ruim. Cara, eu passei por uma experiência recente que eu fui investir em um outro imóvel, né? E, cara, o corretor que me atendeu, eu solicitei para ele algumas informações. Ele me mandou 50% do que eu perguntei e sumiu. Não respondeu mais. Bem feito, não comprou comigo? Aí no outro dia. aí... já tomei já. Bem feito, Aí- não comprou comigo aí, ó. Aí no outro dia, cara, eu falei: não vou falar nada pra esse cara. Não falei nada. O cara também não me falou nada, velho. Não, cara. Aí eu falei: velho, não vou mais comprar com esse cara, não. Aí no outro dia ele me respondeu mandando os outros 50% do que eu perguntei. Só que assim, só mandou. Não me deu bom dia, não perguntou se estava tudo bem. Só mandou e foda-se, sabe? Aí eu falei, cara, assim, hoje a gente vê, de novo, trazendo aquela parte da educação, né, que você falou, tem tanta informação gratuita que o cara pode pesquisar, que o cara pode seguir o Raga lá no Instagram, entender várias dicas que o Raga traz. O cara pode Lucas. ver o Guilherme Machado, o cara pode ver... O meu CRM, se o cara não sabe o que responder, ele aperta o botão da IA e a IA responde pra ele, irmão. Já tá automatizado, já. Ou seja, o cara não precisa nem pensar mais. É isso, é só ele não deixar o cara esperando. Responder rápido. Pô, eu não sei a resposta aqui. O que a IA sugere? Aparece do lado uma sugestão de resposta, ele clica, vai pro cliente. Olha isso, velho. Porra, que coisa, É né, isso, irmão. É isso. velho? Eu acho que assim, resumindo,
não tá performando no mercado quem realmente não quer, velho. A régua tá muito baixa, irmão. Tá quem muito realmente baixa a não quer. régua. É a régua do ser humano. Sim. É a régua do ser humano, a ambição, do querer. Porque se ele quer, é o que você falou, tem a IA, tem o Google, tem as pessoas. Hoje o nível de informação é gigantesco. Gigantesco, gigantesco. Eu sou um cara que eu levo isso pra minha equipe. Eu nunca paro de aprender. Eu também. Entendeu? Eu acabei de fechar 2 cursos do G4. Sim. Que é o quê? É sobre a gestão, sobre isso, eu tô sempre fuçando. Fui no Cupola agora, que são os 3 dias lá, eu fiz sobre lançamento. Antes eu tinha... Eu tô toda hora, eu não me permito ficar um mês sem fazer algo assim. Independente da posição que você tá, né, Raga? Sempre, desde corretor isso é o maior até... exemplo, cara. isso, desde corretor até diretor. Na Cury me criticavam. Pô, o diretor fazendo curso, Pra o diretor... quê? Pra quê que você vai lá? Pra quê que a gente fez? E outra, eu gosto de fazer coisas até de outro mercado. Pra gente não ficar bitolado. Sim, com certeza, Sabe, cara. só o mercado imobiliário, você vive uma bolha. Eu trouxe coisas de fora que me agregaram muito no mercado imobiliário. De total, velho. Total. Entendeu? Eu tô agora... Sinto que eu tô com uma questão que eu preciso melhorar o marketing lá na imobiliária. Cara, eu fechei não só a questão de lead. Aham. Eu tô abrindo a empresa, eu preciso criar um branding. Sim. Cara, fechei lá um curso do G4 só de brand que os caras... Putz, não sei quantas horas, quantos módulos que os caras top. Pô, senta e vai aprender 2 horas por dia. É isso, velho. É isso. 2 horas por dia, cara. E quanto tempo a gente passa no celular vendo meme, vendo, né? Se as pessoas tirassem, é o que você falou, 1, 2 horas por dia, não é nada. A gente fica às vezes 4 horas, 5 horas no celular, velho, vendo coisa que a gente nem lembra, né? E isso, a psicologia fala muito sobre isso, que é o prazer imediato, né? É a liberação de dopamina rápida que a gente busca sempre, né? Leitura, quem lê hoje, Lucas? É muito difícil. É muito Pra mim, é que difícil. nem você acabou de falar. Você trouxe uma passagem da questão do tubarão. Porra, eu acabei de ler isso essa semana. Sim. Estamos conectados. Não, acabei de ler essa semana. Num livro sobre jiu-jitsu. Fábio Gurgel, porque como que surgiu a Aliança, que eu tava treinando ali, tô treinando ali, como surgiu a Aliança e como que ele fez a transição de atleta para professor, para empresário. Hoje é a maior academia do mundo. Sim. 130 e poucos países, não sei quantas. Entendeu? Então, você olha e fala, peraí, eu preciso saber o que esse cara fez. E eu tenho comigo, Raga, assim, eu sempre penso, todo dia, cara, eu vejo assim, puta, quem são os caras que eu mais admiro, né? Pô, é o X, o Y, o Z, o Raga, o tal e tal. Aí eu vou olhar o Instagram do Raga, o Raga tá todo dia estudando. Porra, se o cara que eu admiro tá todo dia buscando conhecimento, quem sou eu pra não buscar o mínimo de conhecimento? É isso, né? cara, Então, é isso. eu sempre me espelho dessa forma. Puta, eu vou lá, o Raga treina, o Raga estuda, o Raga tá todo dia trabalhando. É um cara que eu me inspiro. Eu não vou seguir o mínimo do mínimo se o cara que já tá onde eu quero chegar continua estudando. Quem sou eu pra não estudar, velho? Quem sou eu pra não praticar um esporte, pra não correr atrás de parcerias, pra não... Sabe? E aí, de novo, voltando lá do que a gente bateu aqui basicamente o tempo todo. O pessoal, ele quer mastigado, velho. Ele quer o conteúdo do Raga de 20 anos de mercado em 10 minutos. Ele quer o resultado do Raga de 30 anos Cara, Lucas, você pegando semana, isso daí, velho. ó. Eu perdi pessoas, amigas, que estavam na imobiliária, que viu quanto eu tava ganhando. Eu tive pessoas que estavam comigo como gerente, que se perderam sozinhos, mandei embora, porque foi tentar abrir imobiliária, inclusive, porque estava olhando sempre o quanto eu ganho, a imobiliária ganha ali. E eu falei para essas pessoas, cara, eu falei, isso que eu ganho hoje é reflexo de 18 anos de história. Eu ganho pouco. Eu falei, eu ganho pouco pelo que eu plantei. Uhum. Eu deveria, eu penso que eu tenho um sentimento de merecimento de ganhar mais. Sim. Porque pra mim, são 18 anos. E eu falo pra pessoa, eu falo, cara, você chegou, tá sentando na janela agora. Constrói. Olhou um produto que eu peguei, que eu fiz mais de 350 vendas lá, que eu não tinha imobiliária aberta, eu não tinha escritório. Mas você acha que o incorporador me deu o produto por quê? Exatamente. A confiança na minha história. Exatamente. É uma pessoa que fez parte da minha história. O que você construiu, né, cara? E ele falou, eu vou te entregar porque eu sei que você entrega, eu sei que você não entra pra brincar. Eu te conheço como pessoa. Uhum. A pessoa, inclusive essa pessoa foi por trás querer me derrubar pra ficar com o produto, o incorporador falou assim, cara, você não sabe nada.
a história que tem. Eu pus... Inclusive, você tá aí porque eu pus o Raga. Sim. Eu não pus a imobiliária dele, eu pus ele. Independente de onde ele tava. É Eu ele. pus ele. Sim. E aí, reflexo do que ele construiu dos 8 anos, sendo que os 7 primeiros eu tive com essa pessoa. Então eu conheci os 7 anos. Depois ele fez uma história na cura e tá aí pela história dele. Ele não tem um escritório, ele nunca não me falou o número de corretor que ele tinha. Eu só Não me botei falou se ele lá investiu ou não. confiei. Eu só pus porque eu sei que ele vai resolver. E quem é você na fila do pão, irmão? Pra chegar por trás, querer trair a pessoa, querer fazer isso. E me deu a letra todinha e caiu sozinho. Cara, isso infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações também, né, Raga? Ah, Na não, hoje, história, cara, né, eu falo assim, ó, se tem um maluco nesse mundo, é o tal do Pablo Marçal, não é? Aquele conteúdo dele, Aham. eu falo assim, esse cara ele pode ser contestado ao extremo, mas na época da pandemia eu acompanhava ele. Ele me ensinou uma coisa, não crie expectativa em relação às pessoas. Só vai frustrar a você. Exato. A pessoa entrega o melhor que ela tem. Cara, isso me libertou de um jeito que hoje eu não me abalo com nada. Sim. É o que o Flávio Augusto fala muito, né? Pô, a gente fica frustrado 10 segundos. Não pode ser mais que isso. É E isso. próximo, e próximo. E vamos Você olha e pro fala próximo. assim, porra, o cara fez isso mesmo? Beleza. É sobre É o ele. melhor que ele podia entregar. Exato. É sobre ele, não é sobre mim. Top. Meu irmão, chegamos aqui ao fim. Parece que foi 20 minutos, né? Pô, eu De olhei papo. agora aqui, cara, acredita? Muito bom, muito obrigado por todos os insights aí que você trouxe, por contribuir um pouco também com os nossos conteúdos, contar um pouco da sua história que, cara, eu acho que tá só no começo, né? Tem muita coisa ainda para construir, Sim. né? E desejo todo sucesso, obviamente, para você. Se você quiser deixar um recado para a galera aí que assiste, corretores que vão nos assistir, que ainda não conhecem o Raga, deixar suas redes sociais, a empresa, não sei se pode falar ainda ou não, mas Posso. se quiser deixar aí também. E mais uma vez, prazerzaço ter você aqui, meu irmão. Prazer é meu, irmão. Eu sempre carrego uma mensagem comigo, né? Peço até a permissão de falar. Não é sobre religião, né? A gente até tinha aqui no escopo e acabou não falando. Eu, quando saí da Curi, foi por causa de um burnout, uma crise do pânico que eu tive, com um salário altíssimo numa posição de conforto, né? E ali a minha fé e o esporte me salvaram, né? E eu tenho uma mensagem que eu sempre carrego comigo, que eu gosto de levar para as pessoas, que hoje ela direciona a minha vida, que é: seja forte e corajoso, que Deus está contigo, né? E tem um outro versículo que tá na carta de Timóteo, e assim, eu gosto muito de falar, porque assim, Paulo escreve, né? Ele sabe que ele vai morrer, ele tá no corredor da morte quando ele escreve essa carta. E Timóteo é considerado o filho dele, o filho na fé. Uhum. Então você imagina você, pai, sabendo que você vai morrer ali em qualquer momento e tem a oportunidade de escrever uma carta pro seu filho. Então você vai entregar o seu melhor ali, Sim. né, cara? E Paulo dispensa comentários, então eu dou muito valor para essa carta, porque eu vejo realmente um pai escrevendo para um filho. E 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu guardo muito isso comigo, né? Porque hoje as pessoas, elas andam covardes. As pessoas, elas não enxergam o tamanho delas, elas às vezes têm um sonho no coração e não conseguem dar o próximo passo, não acreditam em si, né? Hoje é um trabalho que eu até vejo que é do inimigo. E aí você fala assim, tenha poder. Então, se você sonha, se tá no seu coração, se tem um plano, vá em frente. Só haja com os princípios, né? Se você agir com os princípios, não tem o que dar errado. Tenha poder para que você seja alguém que Deus chamou você para ser. O amor é muito fácil você amar a sua esposa e seu filho, mas amar é o próximo como a ti mesmo. E o amor até ao inimigo te faz liberar perdão, e o perdão é essencial para que você viva bem. Sim. E o equilíbrio é o equilíbrio emocional, o equilíbrio das emoções, né? Que você consiga equilibrar trabalho, vida pessoal, que você saiba que quando você está muito bem, não deixe a soberba te dominar, porque se você está muito bem é para honra e glória de Deus. E se você está passando por um momento difícil, é só uma fase, um deserto que não traduz o que você é. É só uma fase e que se você tem fé, logo você vai sair, você vai virar o jogo, como já aconteceu comigo diversas vezes.
Então, tenha Deus no seu coração, viva princípios e o resto acontece de forma natural. Muito bom, meu irmão. E para quem quer te seguir na rede social, qual que é o Instagram lá do Raga? @Raga_oficial_. Bom E logo demais. a gente tem o da empresa, vai estar lá. Tô abrindo a empresa nova ali no Tatuapé. Raga e Companhia, né? Raga e Co, porque nunca fiz nada sozinho. Então, foi um jeito de ter ali o meu time num pedacinho do nome. E a gente veio para fazer história de forma intensa, verdadeira, como eu sempre fui até hoje. Tenho certeza que vai ser sucesso. E te espero lá, a hora que abrir o escritório Bora. lá, espero sua visita lá, Bora. que é uma loja bem bonita. Vai ser um prazer. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá? E para você que nos segue, continue nos acompanhando. Nosso canal oficial do YouTube, BML Tech. E no nosso Instagram também, @BMLTech_. Vem muito conteúdo para vocês. Valeu!